Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula, então. Hoje nós vamos falar sobre fluxos bidirecionais. Vou compartilhar minha tela aqui. Ah, aqui, peraí. Compartilhar a tela. Pronto. Aqui. Então tá. Então, hoje a gente vai falar sobre formas de leito e estruturas sedimentares bidirecionais, tá? Na última aula a gente viu unidirecionais, agora a gente vai ver bidirecionais. Então, não tá conseguindo. Fluxos unidirecionais versus bidirecionais. O que seriam os bidirecionais, tá? Então, os fluxos unidirecionais são aqueles que eu falei que ele vai numa direção só, né? Então, é um rio fluindo, o rio ele não vai e volta, assim, ele vai para a foz dele, né? Ele vai para algum lugar. Já os bidirecionais, então, bi é que ele tem duas direções. Então, esses fluxos, eles vão e eles voltam. Não necessariamente pelo mesmo canal, mas ele vai e ele vem. E aonde que a gente encontra esses tipos de fluxos? Bom, isso aqui é um estuário, mas não precisa ser exatamente só no estuário, mas é onde a gente tem a ação da maré. O que é a maré? A maré é uma onda, então, do mar, que ele avança, então ele tem a maré enchente, a maré de cheia, e ele volta, então ele tem uma maré vazante. Então ele vai para dentro do mar e ele vem para cá, tá? Isso seriam os fluxos bidirecionais. E eles têm características específicas, eles formam formas de leito específicas, tá? Então aqui é uma foto só para mostrar a amplitude da maré. Então aqui esse é o fluxo, ele entrou continente adentro, tá? E aqui ele saiu e voltou em direção à bacia, tá? E esse movimento do fluxo vindo e o fluxo indo vão gerar formas de leito específica, tá? Que pode caracterizar assim que quando ele vem, ele é um fluxo unidirecional para esse lado, e quando ele volta, ele é um fluxo unidirecional para aquele lado. Então, ele vai gerar estruturas muito semelhantes aos fluxos unidirecionais, só que eles vão ter uma bipolaridade da palha corrente, tá? Então, quando a gente está falando desses fluxos, a gente tem que entender um pouquinho o que seria a maré, tá? A maré, então, é essa força gravitacional entre esses dois corpos, entre a Terra e a Lua, principalmente, tá? Que faz, então, toda vez que a Terra está girando, rotacionando, né? As partes que ficam mais próximas à Lua, ela vai ter um bonde de maré e vai ter um bonde de maré para o outro lado. Então, ela vai ficar, as águas vão ficar mais achatadas no pó, nessa parte de cima, e vai ficar assim, tá? Então, ele vai passar em dois locais na Terra pelo dia, então a gente vai ter uma maré cheia, uma maré. Vai ter duas marés cheias, duas marés vazantes no dia, tá? Então, a volta completa da Lua em torno da Terra é de um mês, tá? E isso aqui vai dar, então, um ciclo de maré, tá? Tem dois tipos de maré que vão dar características específicas, que são as marés de Syzygia, ou a maré Spring, e a maré de quadratura, ou a maré NIP, tá? Então, aqui, ó, a órbita da Lua tem 4 semanas, tá? Então, quando ela tem uma maré de Syzygia, uma maré Spring, é quando aqui, ó, é quando todos os astros estão alinhados, tá? Então, a Lua, a Terra, aqui agora, a Lua e o Sol estão alinhados, e isso, então, vai potencializar as nossas correntes de maré, tá? E quando tem a maré de quadratura, ou seja, quando ela forma um ângulo aqui entre o Sol, a Terra e a Lua, lá para cá, a gente vai ter a maré de Spring, então são as marés de mais baixa magnitude. E o que isso vai importar para a gente? Quando a gente está nessa maré de Syzygia, então as correntes são mais fortes, vão gerar formas de leitos um pouquinho maiores e mais proeminentes.
Quando a maré é de quadratura, que seria essa parte aqui, ela tem uma força da corrente menor, então vai gerar forma de leito menor ou até mesmo não gerar tanta forma de leito. Então, isso vai estar registrado nas rochas. Quem trabalhar com rochas que têm ação de maré pode até fazer um trabalho de ciclo em estratigrafia da maré, para tentar ver qual era o período da maré numa determinada época, tá? Então, é aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui a velocidade, tá? E aqui é os dias, então seriam os dias de um mês, mais ou menos, tá? Então, a gente tem a maré de spring, que seria a maré de Segija. Então, é quando tem o Sol, tá bem feio aqui, mas o Sol, a Terra e a Lua alinhada. Então, a gente vai potencializar. Então, olha onde está a velocidade. A velocidade está bem alta, tá? Então, aqui a gente vai ter umas formas de leito maiores. Principalmente os estratos cruzados são sempre maiores, vão ser mais espessos, tá? E depois, à medida que a Lua vai, que a Terra e a Lua elas vão se movimentando, a gente vai ter a maré de quadratura ou a NIP, que é quando tem o Sol, tá? A Terra e a Lua aqui. Então, ela forma um ângulo. Então, nisso aqui, a gente não vai ter a gente vai ter uma diminuição da velocidade. Então, a velocidade está aqui, ó, tá? E vai ter, então, mais deposição de lama, estratos cruzados das formas de leito formado vão ser menor, porque elas vão ser uma velocidade muito menor. E isso ocorre, então, num período de 28 dias ou um mês, tá? Então, isso aqui a gente consegue ver no registro geológico. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é um extrato cruzado, tá? Relacionado à maré, que seria o Tidal Band, tá? Então, aqui, ó, quando a gente tem o NIP, tá? A gente tem uma velocidade da maré bem baixinha. Então, aqui, ó, a gente vai ter muito mais depósitos de lama, tá? E os estratos cruzados aqui vão ser bem mais delgadinhos. Na medida que a gente vai entrando para a maré de Segija, ou spring, né? A gente tem maioria o depósito de areia, e olha como esses estratos são muito mais espesso do que os estratos da maré Segija, de NIP, né? Então, aqui seria NIP, isso aqui seria a maré de Segija. Então, às vezes a gente vê uns estratos de estratificação cruzada e a gente consegue contar e medir as espessuras e fazer um estudo bem legal de maré. Então, aqui, uma das faces formadas por pela maré são ritmitos de maré, tá? Então, ele vai ter uma ciclicidade dessas maré de NIP, aqui é a NIP, e essa aqui é de Spring, tá? Então, anota que aqui é muito mais argila, depois vai ficando mais arenoso, depois da argila de novo. E isso a gente consegue ver num ciclo de maré. Aqui também, ó, tá? Esses são os ritmitos. Aqui, essa foto aqui, ela representa isso aqui que eu tinha mostrado. Então, a quantidade de argila, depois areia, depois argila, tá? Então, aqui a gente vê que a gente tem uma porcentagem de argila muito maior aqui nessas estratificação cruzada, e depois vai ficando cada vez mais arenoso para cá, tá? Então, se a gente contar quantas coisinhas que tem aqui, vão ter 14 e o ciclo completo 28, tá? Então, aqui outro exemplo de ciclicidade de maré, tá? Aqui tá meio dobradinho por causa da idade, tá bem? Então, a gente tem assim, a gente vê essa tendência, tá? Os formas de leito, então, que são feitos pelos esses fluxos bidirecionais, é relacionado, então, a essas correntes de maré, as correntes de cheia e as correntes de vazante, tá? Então, quando a gente tem a corrente de cheia, a gente está gerando formas de leito, então, dunas ou ripos, e está migrando
para uma certa direção. Então, vai ter os estratos cruzados. Se for muito forte, a gente vai ter estratificação cruzada canalada ou não, tá? Daí a maré vai até o seu ponto máximo, decanta, então, fininhos aqui em cima, então vai formar, pode formar uma camada de argila aqui em cima, sabe? Seria os drapes de argila. E depois, quando a maré volta, se ela voltar pelo mesmo canal, ela vai gerar forma de leito, então chegando com a direção inversa, tá? Então, a gente vai ter uma estrutura que a gente chama espinha de peixe, tá? Essa superfície de retificação eu já vou falar para vocês, tá? Mas ela também é uma característica disso. Então, aqui, ó, quando a gente tem, bem o que eu estava falando, a gente tem a maré enchente, então está gerando formas de leito que estão migrando para essa direção, tá? Quando ela fica parada lá, que ela chega a um ponto que ela chega no máximo, depois ela fica parada um tempo, começa a depositar, então, os finos em cima aqui. Então, a gente gera uma camadinha de fino, tá? Depois ela começa a voltar novamente e gera formas de leito para o outro lado, aqui, ripples ou dunas, gerando uma estratificação cruzada oposta. Então, esse conjunto aqui é uma feição bem característica desses fluxos bidirecionais, tá? Então, é só mostrando, então, a maré que está vazante e a maré que está enchendo, tá? E daí tem toda a parte de mais baixa maré, a mais alta maré. Depois, quando a gente trabalhar nos sistemas posicionais, a gente vai saber direitinho, tá? Então, aqui é um sistema de maré. Isso aqui são canais de maré, tá? Então, aqui dentro, as barras de maré, tá? Mas aqui dentro, então, quando a gente tiver a vazante, a gente vai estar gerando formas de leito para esse lado. E depois, se ela voltar para esse lado no mesmo canal, tá? Ela vai estar gerando formas de leito para esse lado. Então, isso caracteriza um fluxo bimodal. Às vezes, num afloramento, por exemplo, a gente não tem assim, esse canal de maré, ele serve só como uma maré vazante, tá? Então, aqui nesse canal, a gente vai ter estruturas só adentrando a bacia, tá? E depois, quando a gente tiver a maré enchente, provavelmente ela vai entrar por outro canal. E aí, esse canal vai estar com as estruturas para cá. Mas quando a gente vai ver num afloramento, por exemplo, a gente vai ter aqui um afloramento, tá? Essa camada de baixo aqui, que representa isso aqui, a gente vai ter estratificação cruzada para essa direção. Aqui também, por exemplo. E daí aqui em cima a gente vai ter estratificação cruzada para essa direção, tá? Então, isso aqui pode caracterizar, então, esses fluxos bidirecionais. Tem que ver se as pares correntes são opostas, né? Se ela for radial, pode ser outro tipo de sistema, tá? Se elas forem bipolar mesmo, sei lá, uma para o sul, uma para o norte, tem quase que 100% que a gente vai estar falando de uma corrente de maré, tá? Então, a estratificação mais clássica, digamos, para a ação de maré, ação de fluxos bidirecionais, seria essa estratificação cruzada, tipo espinha de peixe ou herringbone cross stratification. Então, aqui a gente vê, ó, ela tá vindo para esse lado e essa aqui tá para esse lado, tá? Vai gerar e tem aqui uma parada. Esse limite de 7 aqui indica a parada da maré, tá? Então, aqui, maré enchente, maré vazante, forma, então, essa forma de leito, tá? Então, aqui nada mais é que dunas migrando para esse lado e dunas migrando para esse lado de cá, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, dunas migrando para esse lado de cá e dunas migrando para esse lado de cá, tá? Aqui também, ó. E aqui. Não, mentira, essa aqui não é, tá? Isso aqui é uma madeira, tá? Pegadinha do malandro. Nem sei se vocês conhecem esse personagem, mas é pegadinha de malandro. Aqui tá os pregos, ó. Então, é que eu achei essa foto é muito legal. Isso aqui dá pra ver bem direitinho, ó. Parece que tem uns drapezinhos de lama aqui. Mas a feição aqui, se a gente for passar, se a gente pegasse só essa parte aqui, ó, a gente poderia se confundir.
Tá, então aqui tem mais uma foto. Então aqui, ó, maré vindo por esse lado e a maré vindo por esse outro lado de cá, tá? Aqui também, ó, aqui tá, essa foto tá meio ruim, mas de ver, mas a gente consegue ver pra cá e consegue ver pra cá, tá? Então isso aqui são dunas que estão migrando para esse lado, gerando a sua estratificação cruzada dentro, tá? Depois a maré para, pode decantar um pouquinho de fino aqui em cima. Aqui parece ter. E depois vem as dunas migrando para esse lado de cá, tá? Gerando essa estratificação cruzada para esse lado. Então, gerando as famosas espinhas de peixe, tá? Então, as características desses fluxos bidirecionais são essas espinhas de peixe aqui, acho que até já tá, relacionada a essa bidirecionalidade. Os mud rapes, tá? Que são quando a maré para, então quando a maré está estagnada, tu não tem mais um fluxo ali. Então isso propicia a gente decantar os finos. Então esses finos eles vão ser depositados, tá? Em cima desses estratinhos cruzados aqui, tá? Então seria isso aqui. Podem ser simples ou duplos, depois eu vou mostrar. E essa superfície de reativação, muitas vezes a maré, por exemplo, a maré enchente, ela é mais forte do que a maré vazante, tá? Então, o que que ela vai fazer? A maré enchente, ou vice-versa, vai gerar formas de leito, tá? Mas a maré que tá voltando aqui, a maré vazante, ela não tem força suficiente para depositar forma de leito, mas ela vai erodir um pouquinho isso aqui, tá? Então, ela vai truncar um pouco esses traços cruzados aqui. E depois, quando a maré dominante voltar, ela vai voltar por cima. Então, vai ter uma superfície bem marcada aqui, que vai ser isso aqui, a superfície de reativação, tá? Então, aqui é só para ilustrar os mud rapes. Então, aqui a gente tem essas classificações cruzadas, ó. Só que isso aqui são lentezinhas de argila que estão em cima dessas estratificações cruzadas, que indicam, então, essa parada na sedimentação. Tá? Aqui também tem vários, ó. Mud rapes, aqui também, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a, a corrente dominante, tá? Vai gerar, então, essas estruturas, essas dunas migrando para cá, para esse lado de cá, tá? E vai gerar os estratos cruzados, tá? Daí tem uma primeira parada da água ali e vai depositar, então, as lamas, tá? Depois a gente vai ter uma corrente subordinada, se elas não são da mesma magnitude, ela vai chegar a um ponto que ela vai só erodir essa parte de cima aqui, por exemplo, tá? Então, não vai depositar nada, vai só erodir. E depois a gente tem a segunda parada de água e vai depositar aqui em cima, tá? Então, a gente pode, nesse caso, a gente pode ter duas camadas de mud rapes aqui. Uma aqui em cima e uma aqui embaixo, separado por uma superfície de reativação. Ou não, ou essa corrente subordinada, ela vai levar todos esses finos que depositou e vai gerar só uma superfície erosiva ali, tá? Quando a gente está falando em ambiente de maré, é muito comum a gente associar um tipo de acamedamento, tá? Que é uma proporção de areia e argila no ambiente de maré. Ou no ambiente marinho também pode ser, mas ele é bem comum em ambiente de maré. Então, a gente tem, por exemplo, uns pacotes de heterolito, que é uma face, que é uma intercalação entre lama e areia, tá? Não rítmica, vai gerar os heterolitos, a gente pode ter um tipo de acamadamento. Então, a gente pode ter um acamadamento do tipo Flazer, que é predomínio de areia, que seria isso aqui, ó. Então, é um mundo de areia. Então, esse mundo de areia, ele tem estruturas de tração aqui, e tem, às vezes, uns drapezinhos de argila aqui no meio, que representam, então, essas paradas de água, tá? Então, assim, a estratificação Fraser, acabamento, não é estratificação, tá? O acabamento Fraser, então, ele vai ser um mundo de areia de tração com um pouquinho de decantação em algumas porções, tá?
Depois a gente tem um acabamento wave, que é uma proporção bem parecida de areia e silt. Então, a gente vai ter umas ripples por corrente aqui, ou por onda. Elas vão estar conectadas entre uma e a outra, mas em períodos... Vai ter uns períodos que a gente vai ter, então, esse processo de tração, então a gente vai ter um fluxo passando, mas vai ter períodos praticamente igual de decantação. Então, a gente vai ter camadinhas de areia com stratificação, bem delgadinhas, assim, e umas camadas de argila, tá? E depois a gente tem o acabamento lenticular, ou Linsen, quem tem autores que também chamam assim, que é um mundo, que é o contrário do Flazer, é um mundo de decantação. Então, o teu ambiente é bem mais parado, tá? Ele está decantando isso dali. E às vezes vem assim uma correntinha muito da pequenininha, que consegue movimentar um pouquinho de argila. Então, ela vai formar uma ripozinha aqui. Depois vai ter uma outra ripozinha ali isolada. Então, é uma coisa onde a atração não é muito proeminente. Então, saindo do Flazer para o lenticular, a gente tem uma maior proporção de argila e uma menor energia do ambiente, tá? Então, aqui só para mostrar mais ou menos, então aqui a gente tem o Flazer, tá? Aqui a gente tem a Wave e aqui a gente tem a lenticular. Então, aqui, isso aqui é um pacote de heterolitos. Então, aqui a gente consegue ver, ó, as ripozinhas aqui no mundo que tem areia, o mundo que tem lama aqui. O mundo que tem areia, porque elas estão conectadas, e o mundo que tem lama aqui, tá? Já essa porção de cima, ó, a gente tem muito mais areia aqui, tá? Então, aqui seria a Flazer e aqui seria a Wave, tá? Então, aqui também a mesma coisa, ó. Então, isso aqui, dependendo... Então, quando a gente for trabalhar com isso, a gente vai falar, ah, é um heterolito, no qual é uma intercalação de areia com ripples e argila, mostrando um acabamento wave, um acabamento lince, alguma coisa assim, tá? E o processo sedimentar associado seria a um processo de tração nas camadas de areia, daí ver se essas ripples são unidirecional ou se são simétricas ou assimétricas, tá? Daí isso aí a gente vai ver o processo. E que esporadicamente ou predominantemente tem um mundo de decantação, tá? Então aqui também, isso aqui são todos os eletrolitos, tá? E claro que é associado com algumas outras feições, então se a gente vê essas ripozinhas aqui dentro, tiver umas drapezinhas de argila, a gente pode estar associando com maré. Se a gente tem essas transformação cruzada vindo para esse lado e depois algum outro lugar indo para o outro lado, a gente também pode associar com maré, tá? Aqui, ó. Aqui a gente tem os drapezinhos, ó. Aqui tem um drape, aqui tem outro drape. Então, nesse mundo, nessa tração aqui, a gente tem momentos de parada que pode indicar maré, tá? E aqui a gente tem um monte de bolinhas aqui, ó. Isso aqui é equinofóssil, tá? Aqui também. E às vezes a gente tem essas estruturinhas aqui, ó, meia quadradinha, ó. Isso aqui. Isso aqui parece ser as estruturas de cinerese. As gretas de cinerese. Pode dar, então, mais uma, uma feição característica que a gente pode estar falando no ambiente de maré, tá? Então, aqui tem algumas fotos, depois vocês fiquem olhando e vão brincando e tentando identificar as feições, tá? Aqui também, ó, aqui a gente tem uma forma bem sigmoidal, ó, com os drapes de argila aqui no meio, ó. Então, só para frisar um pouquinho mais esse tipo de acamamento, então, o acamamento Flazer, lenticular e wave. Então, o Flazer é um mundo de argila, desculpa, um mundo de areia, com pouquíssimas paradas por decantação aqui de argila, tá? Então, aqui predomina mais o processo de tração, tá? O wave, então, a gente tem tração aqui
e decantação aqui, em quase que proporções iguais. Então, as ripos, elas são linkadas, ó. Ela migra aqui, então a gente tem uma atração significante, mas ao mesmo tempo a gente tem uma decantação significante. E a lenticular, então, ó, é um mundo de decantação, tá? Alguns períodos onde vem uma corrente muito da fraquinha que gera umas formas de leito pequenininha aqui, umas ripolzinhas, ó. Mas elas são desconectadas. Então, ela veio, tá? Veio um pouquinho, daí foi, tá? É mais ou menos essa situação aqui, é mais ou menos essa daqui, tá? Então, aqui, como que a gente consegue ver esse tipo de acamadamento, que é um mundo de areia com um pouquinho de argila no meio. Então, isso aqui a gente está numa planície de maré. A gente está no mundo de... Esse aqui é a maré vazante, né? Então, a gente não tem água aqui, mas a gente tem feições de que tem água, que seria essas ripples aqui, ó. Isso aqui são tudo ripples, tá? Então, é o mundo de areia, que depois, quando isso aqui enche, começa a decantar um pouquinho nas cavas dessas ripples, ó. Então, isso aqui vai ficar com alguns drapezinhos de argila aqui no meio, tá? E essa foto aqui é muito legal, é do Guedes, tá? Aqui tem um icnofóssil, um fóssil. Na verdade, um traço atual, né? Mas se for pegar numa, numa rocha, ele vai estar aqui. Então, ó, esse bichinho aqui, ó, esse bichinho aqui, ele saiu daqui, ele veio caminhando, veio. Ele viu que ele tá ficando sem água, ficou desesperado, fez essas curvas aqui e parou aqui. Então, agora ele tá esperando a próxima maré encher para ele poder sair daqui, tá? Então, aqui de novo, ó, um intramaré arenosa, então com pouquíssimas drapezinhos de argila aqui no meio, e um intramaré mais argilosa, então, que a gente tem, então, bastante argila depositada nos topos das ripples, tá? Que vai formar, então, uma estratificação wave, ou até, aqui é o Flazer, acamadamento Flazer, e aqui é o acamadamento wave. Então, o que seriam, mudando um pouco a superfície de reativação, né? Então, essa superfície de reativação é uma superfície de erosão que tem no meio setes de estratificação cruzada. Então, é quando ocorre uma direção predominante do fluxo, tá? Ela vai gerar, então, essas formas de leito, tá? Ela vai gerar essas formas de leito para cá, ó. Tá? E depois, o fluxo reverso, tá? Ela não vai gerar forma de leito, mas ela vai erodir, então ela vai truncar, ó, ela tá truncando essa estratificação que estava ali embaixo. E depois volta à direção predominante da maré e vai gerar essa estratificação cruzada aqui. Então, é essa superfície aqui, ó, que tá truncando os estratos, está dividindo dois pacotes de estratos, mas tu vê nitidamente que ela trunca ali, são as superfícies de reativação. O que é diferente aqui, ó. Isso aqui, as duas correntes são praticamente da mesma magnitude, porque conseguiu gerar formas de leito para esse lado e formas de leito para esse lado. Nesse caso, não. Nesse caso, tem forma de leito só para um lado, mas tem uma erosão aqui no meio pela corrente reversa, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente consegue ver, a gente tem a estratificação, tá? Ó, a estratificação. De repente, a gente vê uma linha aqui, ó, essa linha aqui, ó, que tá truncando, ó, ela trunca aqui também, ó. E depois ela começa a depositar aqui um outro tipo de estratificação, ó. Essa linha aqui seria a superfície de reativação, tá? Então, esses conjuntos de estrato cruzado de maré que a gente estava falando lá, assim, chega aqui, daí tem maior concentração de argila, depois aumenta, depois argila, depois aumenta. A gente chama de tidal bundles, tá? Que são bandas de maré. Então, aqui a gente consegue ver, ó, direitinho. Então, seria isso aqui eu já mostrei, né? Então, aqui seria a de maré de quadratura e aqui a maré de sigilo. Tá?
Se a gente contar e tiver mais ou menos 14, a gente está falando num ciclo de no meio ciclo de maré, tá? E também são mais fotos, tá? E dentro aqui a gente tem esses canais de maré, onde vai acontecer basicamente todas essas estruturas que eu estava mostrando. Depois os outros ambientes, as planícies de maré, os pântanos, não sei o quê, isso a gente vai ver em Strat ou Introdução aos Sistemas Deposicionais. Então, era isso por hoje, por essa aula de fluxos bidirecionais. Então, não tem muito mistério, tá? É só ver se tem estruturas que caracterizam, então, essa mudança de direção do fluxo. Então, seria um fluxo bidirecional, tá bom? Então, vou parar aqui parar de compartilhar. Então, era isso. Então, qualquer coisa, manda um e-mail, dá um grito ali, ou tirem dúvida no nosso próximo encontro síncrono. Então, tchau, tchau, pessoal.